E o assunto de hoje é como acabar com o medo, com a insegurança de guiar as aulas de Pilates. E eu sei que para algumas pessoas esse assunto pode parecer pouco importante, mas ele é muito importante. E ele é muito importante, como é que eu sei que ele é muito importante? Primeiro, porque para quem se inscreveu no evento, a gente deu um formulário, né, para preencher com as suas principais dúvidas, com as suas principais dificuldades, querendo saber as expectativas sobre o evento, para que a gente realmente possa entregar aquilo que é esperado. E uma das coisas que mais perguntaram, além de planejar a aula, enfim, foi a dificuldade de se comunicar, usando as palavras, né, de quem escreveu. Insegurança, dificuldade de posicionamento, né, de se posicionar enquanto instrutor, dificuldade de falar com o aluno, né? Então, essa dificuldade de comandar uma aula de Pilates, de ser um instrutor de Pilates, de ser a pessoa que guia, né? Que tem que estar ali na posição de responsabilidade. Isso me chamou bastante atenção e eu resolvi trazer isso aqui para a gente conversar hoje, tá? Então, o que é essa insegurança? O que é esse medo na hora de dar aula? É um pouco de falta de informação, de falta de conhecimento. Eu acho que quando a gente está começando a fazer algo pela primeira vez, é natural que a gente tenha medo, que a gente tenha segurança. O que me preocupa é, depois, ao longo do tempo, continuar com esse medo, essa insegurança. Você continuar estudando o método, aplicando o método, dando aula de Pilates e sempre começar uma aula com insegurança ou com medo. Isso fala muito sobre o que você aprendeu, né? Ou melhor, o que você não aprendeu e deveria ter aprendido. Então é normal que no começo a gente tenha esse medo, essa insegurança, tudo que a gente vai fazer novo é assim. Mas a passar do tempo, o normal, o ideal é que a gente vá se apropriando daquelas informações e vá se tornando cada vez mais experiente para conduzir uma aula. E aqui a gente pode usar vários exemplos. Eu aqui com as lives, né? As primeiras vezes que eu abri a minha câmera para fazer stories, ou a primeira vez que eu fiz uma live, para mim não foi fácil. Eu fiquei com medo, eu fiquei com insegurança. Eu abri a câmera para fazer live, não tinha ninguém para me ouvir falar. Então, no começo, sempre dá aquele frio na barriga, aquele medo, aquela insegurança. Hoje mesmo, né? Hoje é quinta-feira, dia de TBT. Eu postei o meu primeiro fórum apresentando em inglês, né? Eu já apresentei em outros fóruns, em português, mas em inglês foi a primeira vez. Apresentei na PMA, um estudo que eu fiz sobre Pilates. E eu lembro que eu fiquei muito nervosa, apesar de eu ter me preparado durante meses, mas fazer uma apresentação em inglês me deixou muito nervosa, muito ansiosa. Mesmo eu me preparando e estudando por meses, eu sabia o conteúdo do início ao fim, porque eu não sabia o que ia acontecer no evento. O evento em si era a primeira vez que eu estava participando, então isso me deixou insegura. Se eu tivesse que apresentar de novo, hoje eu já não teria tanto medo, tanta segurança, porque eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que vai acontecer e isso me deixa mais tranquila, tá bem? Mas eu me lembro em relação a Pilates, na primeira aula que eu fui dar de Pilates, eu estava muito, muito, muito segura. Porque eu não sabia exatamente como que seria a condução daquela aula. Eu não conhecia a minha aluna, eu não sabia o que ela esperava, eu não sabia quais as expectativas delas, as dores dela. E ia ser a primeira vez que eu estava conduzindo uma aula. Primeira. Né? Então, eu fiz uma formação que durou 3 dias, foi sexta, sábado e domingo, de Pilates de solo. Fiz aulas, né, como aluna. Mas eu não tinha dado uma aula ainda para uma pessoa. E mesmo que a gente treinasse, às vezes, com um colega, é diferente. É diferente dar aula para um instrutor de Pilates para um aluno, né? A primeira vez a gente fica nervosa. E, de fato, a aula não foi como eu esperava, porque eu estava lá com uma folhinha com tudo anotado que eu tinha que dar de exercícios. A aluna na minha frente, eu nem olhava para ela, eu só olhava para a folhinha e olhava para o relógio. Eu olhava para a folhinha e olhava para o relógio. Eu pensava, eu tenho que dar esses 30 exercícios aqui em menos de 1 hora, em 50 minutos. E tem que dar tempo.
porque se não desse tempo de dar tudo, eu achava que a aula ia ser incompleta, que a aula não ia ser suficiente, que a aula ia ser... Enfim, não ia ser uma boa aula. E no final, me preocupando em dar todos aqueles exercícios dentro do tempo de aula, eu não dei uma boa aula. Porque eu não dei o que a minha aluna precisava. Eu não dei o que o corpo dela pedia. E sabe por que eu não dei o que ela precisava? Sabe por que eu não dei o que o corpo dela pedia? Porque eu nem sabia o que eu tinha que olhar no corpo dela. Eu não sabia nem como identificar o que o corpo dela precisava. Eu sabia os exercícios. Eu sabia de cor e salteado os exercícios. Eu sabia o número de repetições, a ordem dos exercícios, mas não sabia identificar no corpo da minha aluna o que ela precisava. E a partir daquela aula, eu comecei a perceber que eu precisava aprender mais, que eu precisava estudar mais, que eu precisava ir além, que eu precisava treinar mais o dar aula. E assim foi, eu continuei, né? Não foi aquela primeira aula que me barrou. A segunda vez que eu dei aula já foi muito melhor. Porque, como eu falei, quando a gente sabe o que a gente tem que fazer e já conhece o ambiente, né? Que é daquela incerteza, a segunda vez fica muito mais fácil. Então, a segunda vez que eu fui dar aula, já foi bem mais fácil, né? Já não estava tão nervosa, não tinha tanto medo, eu já sabia o que eu precisava fazer. Eu já tinha percebido que dar todos aqueles exercícios não era o meu objetivo era dar o que aquele corpo precisava. Então, depois do feedback dessa minha aluna, da sensação que eu tive daquela aula, eu já comecei a perceber, né, que não se tratava de repertório de exercício, se tratava de pessoas, de corpos, de necessidades. E a partir dali eu comecei a seguir o meu estudo, o meu plano, né, de ensino e construir planos de aulas e metodologia para que eu pudesse atender outras pessoas, mesmo sendo pega de surpresa, né? Mesmo numa primeira aula, mesmo vendo um aluno que eu nunca vi, que eu não conheço, e eu me sentir segura e saber o que passar para ele. Tá? Claro que na primeira aula sempre vai ser um pouco mais difícil, mas a segunda, a terceira, a quarta já é para ser mais fácil. Agora, se você já tem 6 meses de Pilates, 3 meses de Pilates, já é um instrutor de Pilates há algum tempo, já deu mais do que 1, 2 ou 3 aulas e ainda se sente com medo, se sente seguro, não sabe como se posicionar, como falar com o seu cliente, aí é o problema na sua base de formação, tá? E a gente precisa mudar disso. A gente precisa mudar essa situação, precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Então, é isso, tá? Essa segurança, esse medo é normal no começo, mas depois, se você continua se sentindo inseguro, é falta de base na sua formação. E o que eu acredito que precisa para você superar esse medo, para você superar essa insegurança? Além, claro, de conhecer a técnica dos exercícios, conhecer cada exercício de Pilates, saber como se posicionar o cliente, como colocar o cliente em movimento, saber que dicas falar para o seu cliente, o tempo certo, saber como monitorar o seu cliente, como ajudar ele nos exercícios, onde que eu pego no cliente, né, para não ficar um auxílio constrangedor. Daqui a pouco eu tô lá no meio das pernas do meu cliente, tô tentando ajudar ele, passando a mão no peito dele, enfim. Como que a gente faz para aprender tudo isso? A gente precisa ter uma metodologia, um método de ensino. Não é vendo vídeo na internet, não é fazendo curso de final de semana, tá? É realmente tendo um método, um passo a passo de como ensinar. E quando você tem isso, acabou o problema, acabou dúvidas. Sempre que tiver um aluno novo, mesmo que seja uma primeira aula, um cliente que você nunca viu na vida, você sabe o que fazer, porque você já tem um passo a passo para uma primeira aula. Você já tem o que fazer quando vem um aluno novo, você já sabe como que é. Isso não vai te deixar inseguro, você não vai ter medo de fazer algo que vai machucar o seu cliente, ou você não vai ter dúvida de como se posicionar, como falar firmemente o que você quer, porque você sabe o que você quer. A gente só fica com dificuldade de ter posicionamento e de falar aquilo que a gente quer quando a gente não tem certeza daquilo que a gente quer. Tá? Então, essa falta de segurança é em função dessa falta de aprimoramento. Tá? E eu acredito que a gente só consegue fazer isso estudando essa parte técnica e botando em prática. Não só colocando em prática no nosso corpo, mas colocando em prática o ensinar outra pessoa.
Então, muitas formações hoje não permitem que o instrutor tenha parte prática. Então, quando se fala em formação em curso online, e fala, é legal que a gente faz de casa, né? A gente tá em casa, tá tomando um cafezinho e tá. Não, gente, isso tá errado. Isso tá errado. Fazer curso online de Pilates tem que ter parte prática, sim, mesmo curso online. Você tem que ter um momento de treinar o seu corpo e de treinar outras pessoas. Então, se você nunca colocar em prática isso, você vai ter sempre dificuldade de falar o nome dos exercícios, né? E eu posso falar isso até por dar aula para minhas próprias alunas, para as minhas instrutoras, né? Então, até às vezes a dificuldade de falar o nome do exercício, porque o nome é em inglês, é pela falta de treino, de prática, de falar 100, roll up, run like a ball. E depois de tanto você falar e ensinar, você começa a tornar aquilo natural. Então, se você vai fazer um curso de Pilates e que não tem uma parte prática, tem alguma coisa errada. Você não vai conseguir aprender. Eu só acredito que a gente consegue aprender colocando todas as variáveis de aprendizado em prática. É lendo, é escrevendo, é praticando e é ensinando. É assim que a gente aprende. Se não tiver todas essas variáveis, alguma coisa vai ficar para trás. Então, a repetição em diferentes formas é que nos ajuda, né, a realmente aprender e absorver alguma coisa. Então, por onde começar, né? Por onde que a gente muda essa situação, faz essa virada de chave? Fazendo curso? É fazendo curso, mas não é qualquer curso. É aprendendo a escolher o curso certo. E eu sei que isso é muito difícil, ainda mais agora, em que a gente escuta Pilates disso, Pilates daquilo, Pilates daquilo outro. Então, foi essa semana, me mandaram na caixinha de perguntas, Fran, liberaram Pilates, o conselho liberou Pilates para enfermagem, né? Os enfermeiros agora podem atuar como instrutores de Pilates. Tem algum curso específico para enfermeiro? E eu fico me perguntando de onde que surgem essas ideias de que tem um curso de Pilates específico para fisioterapeuta, tem um curso de Pilates específico para bailarino, tem curso de Pilates exclusivo para profissional de educação física, tem curso de Pilates exclusivo para enfermagem. Gente, não existe isso. Não existe. Curso de Pilates é curso de Pilates. Joseph Pilates não era enfermeiro, não era fisioterapeuta, não era profissional de educação física, não era bailarino. O cara era um alemão, autodidata, que gostava de boxe amador. Ele gostava de lutas, né? Então, não tem como a gente dizer que existe Pilates para bailarinos, Pilates para fisioterapeuta. Pilates é Pilates. Fran, mas eu sou fisioterapeuta e eu uso Pilates como reabilitação para os meus clientes. Ok, tudo bem. Você está dando aula de Pilates? Ou é o que chamam agora de como é que é? Pilates para reabilitação? Pilates Rehab. Pilates Rehab. O que é um Pilates Rehab? Quando eu coloco o nome Pilates, para mim, eu estou falando de contrologia, né? A arte de controle da mente sobre o corpo, que Joseph Pilates criou. Pilates é o sobrenome de um cara, é o sobrenome de um cara que criou esse método aí. E que a gente pode utilizar para ajudar em processo de reabilitação? Pode. Mas uma coisa é reabilitação, outra coisa é Pilates. Pilates não é reabilitação. Ah, Fran, mas eu posso dar aula de Pilates funcional porque os exercícios são funcional? Não, também. Pilates é Pilates. Treinamento funcional, tá? Então não confundam uma coisa com a outra. Pilates tem muitos exercícios que melhoram a função motora? Sim, como uma consequência do método. Mas eu, como profissional de educação física, não vou colocar o Pilates como algo funcional. Eu não vou começar a colocar como se fosse um treinamento funcional os exercícios de Pilates. E daqui a pouco a gente está fazendo realmente treinamento funcional, não está mais fazendo Pilates. E a mesma coisa em enfermeiros. Por que eu teria que ter um curso exclusivo para o pessoal de enfermagem? Não existe isso, gente. Não existe. Então, essa moça me perguntou sobre o curso, né? Se tem curso específico para enfermeiro. E a verdade é que não tem um curso específico para enfermagem. Qual o melhor curso para fazer? Seja enfermeiro, seja profissional de educação física, seja fisioterapeuta, é um curso que te dê uma boa base, é um curso que te dê uma formação completa. E ele não vai conseguir fazer isso em 3 dias, em um final de semana. Né? A gente precisa de um tempo para aprender,
para colocar em prática, para poder ensinar, para fazer todo esse ciclo que eu acabei de falar, né? É ver, escrever, praticar e ensinar. Se esse ciclo estiver completo, aí você com certeza vai absorver, vai aprender, independente se você é fisioterapeuta, profissional de educação física, da dança, da enfermagem, se só tem terceiro ano, já está interessado em aprender Pilates a fundo, você vai aprender. Mas tem que arregaçar as mangas e colocar mão na prática. Agora o pessoal quer fazer curso e quer ficar tomando cafezinho, tomando aguinha, né? Não dá, gente. Tem que botar em prática, tem que estudar mesmo. E aí sim, se você quer bons resultados, quer ter um bom posicionamento, uma fala firme e saber o que você está falando, você tem que saber o que você está falando. Para você ter um bom posicionamento e se sentir seguro, você tem que saber o que você faz. Se você quer ter um bom resultado, resultados excepcionais exigem que você seja excepcional. Dedicação excepcional, né? E aqui eu nem tô falando de muito, não, porque Pilates é prazeroso, é gostoso de fazer, não é o que você vende. Pilates é bom, traz benefícios, traz resultados, então faz, se é tão bom assim, se é tão maravilhoso, né? Então não dá para querer atalhos, não existem atalhos, tá? Existe um bom método de ensino, existe fazer estágio supervisionado, é isso que vai te dar segurança. E se na primeira vez que você for dar uma aula você se sentir seguro, tá tudo bem. Sabe que todo mundo passa por isso na primeira vez. Então, eu também eu vou ter que dar aula de Pilates em inglês pela primeira vez. Apesar de eu já dar aula de Pilates há 10 anos, a primeira vez que eu tiver que dar aula de Pilates em inglês, eu também vou tremer. Eu vou ficar nervosa, vou ficar ansiosa. Mas à medida que eu for repetindo aquilo, eu vou me sentindo melhor, eu vou ficando mais segura do que eu tô fazendo, eu vou estudando, né? Cada vez vou estudando mais. Então, assim, esse negócio que eu falo de ver, escrever, praticar e ensinar, eu tô fazendo isso agora, nesse meu processo de aprender a dar aula de Pilates em inglês. Então, aqui, não olha a letra tá horrível. Deixa eu ver se tá focando aqui. Opa, não, peraí, aqui. Mas isso aqui, eu assisto a aula de Pilates em inglês, eu anoto frases que eu acho interessantes, eu faço a aula de Pilates aqui e depois eu dou aula para o meu professor de inglês, inclusive, em inglês. E aí eu vou fazendo esses ciclos toda semana. Mas com certeza lá na frente, quando o meu professor de inglês não é meu cliente, ele é meu professor de inglês, ele está me ajudando, né? Mas quando eu tiver um aluno regular e que eu realmente tiver que dar aula de inglês para ele, certeza que eu vou ficar com medo, que eu vou me sentir insegura. Será que ele vai me entender? Será que eu vou saber me expressar? Será que ele vai me compreender? Mas na segunda aula isso já vai melhorar. Na terceira, já vou estar tirando de letra. Eu vou me preocupar se daqui 3 meses eu ainda tiver com medo, se eu ainda estiver insegura. Né? Bom, não tem então mistério. Eu acho que a mensagem da live de hoje é: se você tem medo, se você está inseguro, se você tem dificuldade de se posicionar, de falar com o seu cliente, você precisa estudar mais o método Pilates e ter alguém que te mostre o caminho, né? Então, no começo, quando eu fiz meu curso de formação da Power Pilates, tinha um formato que parece meio engessado. O que é um formato meio engessado? É ensinar um exercício. Aí tem o jeito que eu falo o exercício. Aí tem as dicas que eu falo do exercício, o número de repetições de exercício e toda uma maneira de ensinar aquele exercício que eu vi e que todos os instrutores tinham que ensinar do mesmo jeito. E assim era, no nível iniciante, no nível intermediário, no nível avançado. Eu lembro que no começo aquilo foi fundamental para mim. Foi fundamental. Para que eu soubesse como guiar o meu aluno, mesmo se eu tivesse com medo, com insegurança, eu conseguia fingir que estava tudo bem, né? Eu conseguia guiar ele na aula e dar a aula para ele, mesmo se sentindo um pouco com medo, com insegurança, porque eu decorei o que eu tinha que falar. Então, no começo, isso foi fundamental. Depois, com o tempo, que eu já comecei, tipo, não, você tá um pouco robotizado, né? Então, eu começo a aprender as minhas maneiras de falar, coisas que eu falo pro meu aluno que ele entende, que ele compreende, que fica, né, essa troca interessante. Mas eu levei um tempo,
né? Para conseguir sair daquele quadradinho ali, daquela caixinha. Depois que eu aprendi tudo que estava na caixinha, aí eu consegui sair dali e usar minhas próprias palavras, meu próprio método de ensino, que é o que eu ensino hoje para vocês, baseado muito no que eu aprendi nessa escola, na escola do G de Nova York, a Power Pilates, e também de tudo que eu aprendi ao longo, né, desses 10 anos, né? Porque além da minha formação com a Power Pilates, eu fiz outros cursos, outros workshops, aprendi com outros profissionais, conheci alguns elders, enfim, né? Somando todas as minhas experiências de especialização, de mestrado, é que hoje eu criei esse meu jeito de dar aulas e que eu busco ensinar outras pessoas. O caminho é esse, gente, é fazer um bom curso de formação, é aprender a fundo os exercícios, saber o que falar, quando falar, como tocar o seu aluno e quando tocar no seu aluno, saber o que você tem que olhar no seu cliente, treinar o seu olhar vai ficando cada vez mais apurado, cada vez mais aguçado à medida que você vai dando aula, vai olhando diferentes corpos, vai ensinando diferentes corpos, isso cada vez vai te ensinando a ficar melhor, né? E se isso não está acontecendo, se você já tem algum tempo de Pilates e isso não está acontecendo, eu sugiro fortemente que você busque um algo a mais, porque alguma coisa na sua formação falhou, alguma coisa lá na sua base faltou. Então, como é que você vai fazer para aprender isso? Para suprir essa lacuna? É estudando um pouco mais, é indo além. Você não vai poder ficar só naquilo que você já sabe e ficar praticando. Se você já está fazendo isso, não está dando resultados. Então, o que eu posso fazer para ajudar vocês hoje é convidar vocês para participar do workshop. Lá nesse workshop, eu vou ensinar a apontar algumas coisas, alguns erros que você pode estar cometendo enquanto instrutor de Pilates e não está nem se dando conta. E enquanto você não perceber esses erros, essas atitudes equivocadas, você vai continuar cometendo esses mesmos erros. Beijo, boa noite, tchau, tchau, até amanhã.